Olá, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Fórum Comunitário. O nosso programa é de iniciativa e responsabilidade da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana. Agradecemos as manifestações da nossa distinta audiência e hoje trazemos para debater a democratização da mídia dois ilustres convidados. André de Souza Vieira, que é analista de sistemas do Tribunal de Justiça, e o advogado Tarso Violim, que é professor de Direito Administrativo na Universidade Positivo, mestre em Direito Público e doutorando na área de democratização da mídia. A tese é sobre esse tema. Sabemos que a democratização da mídia é de suma importância para o Estado de Direito. E esse tema, com certeza, trará muitos esclarecimentos para todos nós. Inicialmente, quero agradecer a aceitação do convite dos nossos ilustres convidados e quero iniciar o nosso debate com o Dr. com o Dr. Tarso, a respeito desse importante tema, Dr. Tarso, que é a democratização da mídia. O que vem a ser esse tema, e que eu sei que é de suma importância para todos nós? Bom, primeiro a gente tem que deixar bem claro o que é a mídia, né? Porque a mídia é um termo bastante amplo. Então pode envolver a mídia, tanto a questão dos jornais, revistas, TV, rádio, até áreas culturais como cinema, tudo isso pode englobar a questão da mídia. E existe no mundo, basicamente hoje, 30 grandes empresas que dominam essa mídia no mundo, né? No Brasil, basicamente, são 7 famílias, né, que dominam praticamente 70% da mídia aqui no Brasil. Então, são famílias que dominam as TVs, as rádios e também os jornais. Então, quando a gente fala em democratizar a mídia, né, a gente está falando em proporcionar que mais pessoas, mais empresas, mais entidades possam também, né, participar desse jogo, que tem que ser um jogo democrático, que é a questão dos meios de comunicação. Então, basicamente, a gente luta, quando a gente fala em lutar pela democratização da mídia, a gente luta por diminuir essas desigualdades tão grandes que existem, né, no nosso Brasil com relação à questão do poder de algumas mídias, de alguns jornais, de algumas TVs, para tentar acabar com, a gente chama de monopólios ou oligopólios, né? Então, basicamente, democratização da mídia, quando a gente fala em tentar democratizar a mídia, é nesse sentido. Doutor Tarso, esse movimento que ocorre na Argentina, nessa área, seria uma tentativa da democratização da mídia? Em todo o mundo existe essa tentativa de democratização da mídia. Talvez um dos países em que a gente ainda caminhe um pouco mais para trás é o próprio Brasil. Então, todo mundo democrático, todo mundo ocidental, na Europa, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como o senhor falou, na Argentina, no México, no Equador, na Venezuela, né, seja com governos de esquerda ou governos de direita. Por exemplo, o México é um governo de direita, ele está fazendo democratização da mídia para tentar limitar o poder da Televisa, né? Então, isso está acontecendo na Argentina também. Tanto é que a Corte Suprema da Argentina, ela entendeu que a lei de meios, né, lei de meios da Argentina, ela é constitucional. Então, o Clarín, que é a Globo lá da Argentina, certo, é o Clarín que tem um poder gigantesco dentro da Argentina. O que ele fala ou deixa de falar é o que as pessoas vão ficar sabendo ou deixar de saber. E o Clarín, ele, assim como a Globo, o poder dele, né, ele cresceu bastante na época da ditadura militar. Então, isso está sendo feito junto ao Clarín. Então, o Clarín, ele não vai poder ser dono da TV, não vai poder ser dono da rádio, do jornal, da internet, do portal de notícias, né? Então, isso vai ter que ser desmembrado no sentido de que mais entidades, mais pessoas possam também participar desse jogo e não só uma empresa. Então, acabar com o monopólio que existe na mídia na Argentina. André, essa desconcentração desse poder midiático, ela tem alguma coisa a ver com censura, por exemplo? Não. A democratização, ela é propriamente oferecer o direito à liberdade de expressão, né, a toda a sociedade. A concentração, ela vai justamente ao contrário, né? Ela permite que apenas um grupo social ou econômico ou algumas poucas famílias possam
utilizar as comunicações e exercer esse direito à liberdade de expressão. Então, quando se fala em democratização, acho que os principais conceitos vêm da diversidade, da pluralidade, né, que é o acesso das pessoas, das organizações e demais empresas a essa estrutura das comunicações. Sim. E a gente diferencia muito bem o que é a mídia do audiovisual, né, da transmissão, com a mídia impressa. Sim. Então, hoje, o foco da democratização, ela diz respeito mais às concessões públicas, né, que é a rádio e teledifusão da informação. Então, é uma visão um tanto enviesada, né, considerar que democratização é uma forma de censura. E, na verdade, não. Na verdade, democratização é justamente ao contrário, é oferecer à sociedade, né, a possibilidade dela ter acesso e usufruir dessas estruturas de comunicação que, a rigor, elas são públicas. Quer dizer, então, jornais, revistas e portais de internet não entrariam nessa... Não, acho que não é o foco principal hoje, né? Porque, de certa forma, há uma certa liberdade para a mídia impressa, né? Então, jornais, revistas, pode haver dificuldades econômicas, mas não tem aquela obrigação de ter uma concessão, por exemplo, né? Então, nós falamos de meios muito poderosos, né, e que têm grande abrangência em território nacional. E no caso do Brasil, uma grande concentração, né, algo que não é visto em outros países do mundo e que acaba por ferir esse princípio básico, né, de oferecer a devida pluralidade e a possibilidade, né, das empresas e das associações, entidades sociais poderem usufruir desses meios, né, da gente poder ter acesso a uma informação mais diversificada e não controlada e não ditada por uma única, digamos, algum único ponto de vista, né? Entendi. Doutor Tarso, a respeito dessa tentativa de democratização, existe fundamento jurídico, constitucional especialmente, para tanto? Eu digo que não existe só o fundamento, mas sim existe uma obrigatoriedade na Constituição de que a gente democratize essa mídia. A nossa Constituição, por exemplo, ela fala do princípio da complementariedade, né? Então, o princípio da complementariedade, o que é? É que deve existir um equilíbrio nas TVs e nas rádios, principalmente no Brasil, entre as TVs estatais, as TVs públicas e as TVs privadas, né? Por exemplo, a CWB-TV é uma TV pública, no sentido de que ela não é estatal, mas ela é uma TV pública no sentido de não ter fins lucrativos. Então, no Brasil, por exemplo, nas TVs abertas, teria que ser uma obrigação que 1/3 dessas TVs fossem TVs privadas, 1/3 fossem TVs públicas, comunitárias, da sociedade civil organizada, e 1/3 de TVs estatais. E o que a gente vê hoje, né, é praticamente um domínio quase que de 100% de TVs privadas, com finalidade lucrativa, o que é algo totalmente inconstitucional. Então, essa questão da complementariedade, que já foi aplicada em vários outros países democráticos, na Europa, no Equador, na própria Argentina, aqui no Brasil isso ainda falta, e isso está expresso na Constituição. E a Constituição também fala de que é proibido o monopólio e o oligopólio, né? Então, o que é o oligopólio? São poucas empresas que dominam uma determinada fatia do mercado, sim, que é o que acontece aqui no Brasil. Alguns falam, não, mas se fizer democratização da mídia é um bolivarianismo, né? Algumas pessoas nem sabem o que é o bolivarianismo, mas falam que é bolivarianismo. Olha, eu estaria satisfeito se a gente aplicasse o que tem nos Estados Unidos, né? Que está longe de ser um país bolivariano. Com certeza. Nos Estados Unidos existe a proibição da propriedade cruzada, né? A não ser em questões de esporte. Então é proibido que haja né, uma mesma empresa que vai fazer o programa, que vai transmitir o programa, e uma mesma empresa vai ser dona, como eu falei, da TV, da rádio, do jornal. Então, a gente fala que isso é uma regulação econômica da mídia, que é mais ou menos o que foi discutido nessa última eleição presidencial, e me parece que essa é a proposta da atual presidência, de fazer uma regulação econômica da mídia. Ou seja, como o André falou, não é censura no sentido de que a gente não vai querer controlar o que a TV vai falar ou vai deixar de falar. Sim. Se bem que, né, algumas questões, inclusive nesse sentido, pode existir de determinada regulação. Por exemplo, na Inglaterra, que está longe também de ser um país bolivariano ou antidemocrático ou ditatorial,
Na Inglaterra, hoje em dia, existe todo um movimento de limitar a atuação dessas grandes empresas de comunicação, daquele grupo Murdoch, por exemplo, que fizeram toda uma ação de divulgar informações pessoais das pessoas em geral, né, o que ia contra aí algumas liberdades de foro íntimo das pessoas, e foram criadas agora na Inglaterra multas altíssimas e o tal do direito de resposta, né, que está faltando aqui no Brasil. Infelizmente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, hoje a gente não tem uma lei de direito de resposta. Então, os meios de comunicação podem praticamente falar o que bem entendem, e as pessoas, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, não têm né, um instrumento jurídico para se defender, para conseguir uma resposta, né, nesses meios de comunicação. E isso existe na Inglaterra, isso existe em vários países democráticos. Então, a nossa Constituição ela exige que haja essa democratização. A nossa legislação ela é muito antiga na área de meio de comunicação. O Código de Comunicação é de 1962. Então é muito antigo, é de antes da ditadura militar. E, claro, qualquer tentativa de mudança nessa legislação, os grandes meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, já usam o Jornal Nacional para falar, não, isso é censura, é qualquer outra coisa, bolivarianismo, etc. Quando não é. Né? Isso está acontecendo nos países desenvolvidos e países democráticos. Então, essa é a nossa luta aí de simplesmente o que o Franklin Martins fala, né? O ex-ministro da Secretaria de Comunicação da presidência passada, ele diz que o que ele quer nada além da Constituição. A gente só quer que a Constituição seja aplicada. André, já que não existe óbice de natureza legal, pelo contrário, né, como explicou o Dr. Tarso, existe até uma obrigação de complementar-se os meios, dividindo-se, né, entre TVs privadas, públicas e outras, um terço para cada uma. Mas, no teu ponto de vista, André, existe vontade política para tanto? Depende de quem, né? De quem manda, né? Então, é que, vamos dizer, não depende unicamente da vontade da presidente, né? Não, claro. O processo tem que ser através de lei. Então, claro que tudo depende do Congresso, né? A regulamentação que exige a Constituição, né, nos diversos aspectos que ela pede uma regulamentação, é objeto de lei do Congresso. Certo. Então, teria que haver uma mobilização do Congresso para aprovar essa lei. Mas, é claro, sendo realista, né, com a atual composição do Congresso, né, uma composição consideravelmente conservadora e muito atrelada aos interesses, né, essas grandes empresas que dominam o setor de comunicação, então é muito fácil perceber que a vontade política por parte do Congresso será muito difícil. Entendi. Então, para promover a democratização, né, e a regulamentação dos meios de comunicação, vai precisar de uma boa mobilização popular. Então, as pessoas elas têm que estar conscientes de que a informação é um direito, né? Você ter acesso à informação objetiva, né, de você não sofrer os filtros, e também ter acesso à produção cultural nacional, né, e também a conteúdos educativos, né, as pessoas tendo noção desse direito é que precisam se mobilizar para exigir das autoridades que promovam essa regulamentação, que é algo que pede a Constituição, né, há grandes vazios aí, né, nós temos aí um monopólio, oligopólio que são claramente vedados pela Constituição, mas que eles são prática hoje. Assim como os sistemas público e o sistema estatal não devidamente estruturados a ponto de se desenvolver da forma com que deveriam. Mas é uma coisa que depende principalmente da mobilização popular, porque a atual composição do nosso Congresso já dá para antever que nós teremos grandes dificuldades nesse assunto. Já que depende da sociedade civil essa pressão para que a vontade política se materialize em avanços nessa área da mídia, o que você sugeria para nós aqui do outro lado fazermos? Olha, primeiro tem que intensificar o debate, né? Certo. É preciso conversar com as pessoas, né, na medida do possível, programas como esse aqui que trazem esse tema, para que as pessoas tenham consciência, né, de que é um direito fundamental. O direito a uma informação objetiva, sem controles, né, sem
desvios assim por diversos interesses, isso aí constitui um pilar essencial para a democracia, né? É a própria consciência nacional que está na mão desses grandes conglomerados de mídia. Ah, sim. Então, primeira coisa é o debate, né? A primeira coisa é as pessoas tomarem consciência de que precisam democratizar os meios de comunicação para que a informação seja mais honesta, para que tenhamos mais conteúdos culturais, né? E Produção nacional, né? sim, produção nacional, a cultura nacional, né, ela precisa ser valorizada. Então, primeiro é reconhecer isso daí e depois, né, claro, reconhecer o grande perigo, né, a grande vulnerabilidade que nós temos quando toda a informação e todo o conteúdo, a programação veiculada nacionalmente está nas mãos, né, de um conglomerado, do risco que isso daí traz à democracia. No próprio processo eleitoral foi visto, né, como que essa concentração ela consegue influir, digamos, na percepção das pessoas, né? Então, tendo noção dessas duas coisas, da importância da informação e do quão perigoso, né, é um modelo concentrado, daí as pessoas, né, vão perceber também que existe daí uma ligação entre a política e os meios de comunicação, elas vão perceber que vão precisar se mobilizar, e mobilizar é exigir, né, levantar a bandeira de que é preciso uma democratização das comunicações. Você tocou num ponto que eu acho de extrema importância, André, que é essa mistura, esse cruzamento, esse envolvimento da política com a mídia. As pessoas acham que um controla o outro, mas na realidade, o que você poderia dizer a respeito disso? Eu dizer que uma mão lava a outra nesse caso. São privilégios adquiridos ao longo da história, né? A formação desses grandes conglomerados sempre foram através de privilégios e relações com o poder público. Então o poder público, de certa forma, sempre financiou, né, e mantém até hoje, né, esses sistemas de comunicação. Ele otorga a concessão e mantém o financiamento. A concessão, exatamente. E daí esses meios prestam a devida ajuda, né, com autoridades, deputados, senadores, governadores, prefeitos. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Então é uma prática muito fácil de ser observada, que esses meios de comunicação terem uma atuação conforme a posição política, né, da autoridade. Então ela vai ser de oposição quando não faz parte do mesmo grupo político, ou ela vai ser, né, de apoio à autoridade quando se alinham ou se casam esses interesses. E tem uma coisa interessante, que a lei veda a concessão de, né, meios de comunicação para políticos. Sim. E o que a gente mais vê por aí é político que é dono de meios de comunicação. Então isso aí está claramente assim, uma distorção muito grande. Como é que você pode, digamos, desenvolver uma sociedade crítica, né, ou como é que um meio de comunicação vai poder veicular uma informação que, né, é crítica à autoridade, sendo que ela tem ali um compromisso, né, para atender. Chega a ser dona do meio de comunicação. Então as pessoas simplesmente não vão saber, né? Não vão saber o que vai estar acontecendo se o meio de comunicação tem algum compromisso com o governante. Então o governante ele pode tomar atitudes e que isso muitas vezes não vai cair no conhecimento da população. Ou vem de uma forma distorcida, né, enaltecendo. Sim, né? Sim, né, mudando a característica do fato, né? Então, uma maior pluralidade, né, garantiria que essa relação promíscua, ela ficaria pelo menos mais difícil. Entendi. Mas se você tem mais meios, com poucos meios, é mais fácil de se estabelecer esse controle. Agora, quando você tem uma pluralidade maior, daí é mais difícil, e principalmente a representatividade. Acho que é muito importante dar atenção para os meios que são sociais, né? Não são com finalidade de lucro, não são empresas privadas, são os meios que advêm das associações, dos sindicatos, como é o exemplo das TVs comunitárias, né? É esse setor que nós temos que fortalecer. Entendi. TVs comunitárias, universitárias, né? Os canais legislativos. Agora eu queria explorar um pouco do Dr. Tarso a respeito de algo que é moderno, é um meio de comunicação que vem sendo usado e difundido e cada vez mais fortalecido, que são os blogs.
eu gostaria que o Dr. Tarso falasse um pouco da natureza jurídica, o que são os blogs, para que a gente depois desenvolva um debate sobre isso. O que a gente diz é que, na verdade, existe uma velha e uma nova mídia. Tá. Né? Eu não gosto mais de falar de grande mídia. Então, a velha mídia é aquela dos jornais impressos, rádios, TVs, né, revistas impressas. E hoje existe essa chamada nova mídia. A nova mídia nada mais é do que, né, a internet com os seus blogs, com as redes sociais. Né? Então, hoje em dia tem gente que não tem um blog propriamente dito, mas tem um microblog lá no Twitter. Tá. Ou faz comentários, então faz quase que uma atuação como blogueiro lá no Facebook, porque ele é um ativista digital. É uma pessoa que expõe sua opinião, seja jurídica, cultural ou esportiva ou qualquer outra coisa, nessas chamadas mídias sociais, né? Facebook, Twitter, etc. Então, e os blogs, né, nada mais são do que né, sites em que uma pessoa física, não precisa ser uma empresa, ela vai criar, seja para fazer o seu diário, seja para fazer uma análise política. Alguns blogs são mais profissionalizados, outros são blogs mais amadores, né? Então isso está crescendo muito no Brasil. A gente chega até a conclusão de que às vezes essa mídia digital, às vezes até muda alguns destinos de algumas eleições, seja para prefeito, para governador, às vezes até para presidente. Né? Numa eleição de 2010, a velha mídia ela divulgou que um candidato levou uma pedrada na cabeça, e daí os blogs que vieram desmentir essa informação, dizendo que na verdade era um papel que foi jogado na cabeça do candidato, porque senão teriam feito lá quase que um estandardalhaço aí por causa de um simples papelzinho. Então, são coisas como essa que a gente vê que está aumentando o poder desses blogs. E ao mesmo tempo, como está aumentando o poder, já há então meios de comunicação da velha mídia e também de políticos entrando com ações contra blogueiros, contra esses ativistas digitais. E algumas coisas são ainda, a legislação ainda tem que ser aperfeiçoada, porque você não pode aplicar uma mesma legislação para uma Rede Globo e para um Ibope, para um pequeno blog que às vezes é só uma pessoa física. Claro. Então isso tem que ser também melhor discutido, essa questão da legislação aplicável à mídia digital, né, aos blogs, aos ativistas digitais. André, como é que você vê essa nova mídia? Acho que a nova mídia ela traz um diferencial fundamental com relação a esses modelos mais tradicionais, que é o fato de que cada pessoa ela pode ser um emissor. Acho que muda a modalidade, né? Enquanto você tem na TV e no rádio, é um sistema que parte de um emissor para todo, né, o público receptor. Então o público ele é nada mais nada menos que receptor. Quando a gente cai na rede de computadores, né, muda essa modalidade. Cada né, máquina, cada usuário dentro do sistema, ele também é um emissor, ele é um receptor e emissor. Então, esse nosso problema assim, da diversidade das fontes e pluralidade, a gente consegue romper através dos blogs, através da internet. Porque a partir daí a gente passa a ter informação, né, uma informação que não vem de um lugar só, né, não sofre um filtro. Você vai acessar, né, a informação de onde você bem entender. Eu acho que essa é a principal diferença, né? Então, por isso é que a gente consegue romper esse bloqueio. Porque esse sistema concentrado, né, monopolizado de mídia tradicional, o que ela faz é um filtro, né? A informação é passada ali e fica aquela informação. Se existe contraditório, a gente às vezes não sabe. Então a internet possibilitou ao menos isso. Nós temos agora um contraditório, nós conseguimos confrontar versões, né? A grande mídia diz alguma coisa, né? E nós conseguimos, através de outras fontes, debater e ter um outro ponto de vista. Então acho que isso daí é fundamental, que é o que falta na mídia tradicional, né? É unilateral, ela muitas vezes não oferece chance ao contraditório, e enquanto que a internet se abre daí todo um horizonte, mas é claro que a internet ainda é uma coisa restrita, né? Um público ainda pequeno, e não se compara ainda com o poder, né, de influência que a mídia tradicional ainda exerce. Entendi. Estamos se encaminhando para o final do programa. Eu quero deixar a palavra para as considerações finais do Dr. Tarso, por favor.
Eu gostaria de convidar todo mundo para entrar no site do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Esse Fórum Nacional está arrecadando assinaturas para um projeto de lei pela democratização da mídia. Então, se todo mundo for lá na internet, no Google, qualquer outro setor de busca, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Você pode pegar a assinatura, você que é do centro acadêmico, você que é de um grêmio estudantil, você pode tentar arrecadar essas assinaturas, que é uma forma, como o André falou, de participação da sociedade nessa discussão. Perfeito. Então, é essencial que isso seja bastante debatido hoje pela sociedade, para que não seja feito nada de forma impositiva, mas sim de forma discutida e mais democrática com o próprio setor da sociedade civil. Muito obrigado pelo esse espaço aqui que foi concedido, e gostaria de ficar à disposição para qualquer outra situação. Obrigado. André, por favor. Bom, eu ia reforçar aí a dica do Tarso, porque essa luta pela democratização das comunicações, ela já tem um certo caminho andado. Existe um projeto de lei de iniciativa popular, que foi feito a partir dessas conferências de comunicação e que está acessível às pessoas, através do site aí do Fórum Nacional, FNDC, onde as pessoas podem fazer a sua assinatura e colaborar para que esse projeto de lei entre em tramitação. E esse projeto de lei, ele regulamenta muito desses pontos essenciais aí que a gente estava falando. E estimular as pessoas a buscarem alternativas. A gente também não pode se prender a um tipo de informação só, a um veículo só. Acho que essa atitude tem que partir das pessoas de ter o interesse em diversificar as suas fontes de informação, perceber que existe uma manipulação sempre na informação e que a única forma dela poder construir uma melhor compreensão das coisas é diversificando seus meios. Então, a partir do momento que ela busca novos meios, ela valoriza, digamos, meios alternativos e também parte daí nessa demanda social, porque vai ser preciso demanda social para que haja essa regulamentação e a democratização das comunicações. Agradeço ao André, agradeço ao Dr. Tarso e agradeço especialmente a você, nosso telespectador, a nossa distinta audiência, e convido-os para o próximo Fórum Comunitário oportunamente. Muito obrigado.